Olá, meus irmãos, shalom, shalom. Mais uma vez trazendo mais uma aula aqui no canal. Ok, pessoal? Mais uma aula. Em aula de hoje com um tema muito importante mesmo, tá? Mas antes de entrar no tema da nossa aula, quero falar para vocês que assistam nossas aulas, tá? Aqui no YouTube, aqui no canal. Também entre na nossa página no Facebook. Vocês vão achar lá Bnei Noach, Comunidade Bnei Noach do Maranhão, tá? Comunidade Bnei Noach com CH, tá? Bnei Noach Maranhão. Assim vocês vão pesquisar lá no Facebook, Comunidade Bnei Noach do Maranhão. E no YouTube vocês vão encontrar, vocês vão pesquisar lá Bnei Noach Maranhão, tá? Pesquisam lá no YouTube, vocês vão encontrar, ok? E assim vocês vão assistir nossas aulas, compartilhar essas aulas, e também não esqueça de deixar o seu like, ok? Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós, muito importante para que também outras pessoas vão ter a possibilidade também de facilitar, né? Que outras pessoas também encontrem essas aulas também e assistam e compreendam sobre a fé no único Deus, qual o objetivo do Eterno para a humanidade, né? O projeto do Criador para toda a humanidade. Tão importante. Também só esclarecendo, veja na descrição do canal sobre nossa campanha. Estamos com a campanha de divulgação das 7 leis, tá? 7 leis dos filhos de Noé, leis estas que Deus entregou a Moisés e ao povo de Israel no Monte Sinai, ok? Junto com os demais preceitos que foi entregue para o povo de Israel. Essas 7 leis essas 7 leis que Deus entregou para Noé após o dilúvio, e no Sinai Deus renovou essa aliança, entregando a Moisés e ao povo de Israel também, para que eles ensinassem toda a humanidade, para que toda a humanidade viesse conhecer Ele, o único e verdadeiro Deus. Então assim o Eterno o fez, e pela graça do Criador chegou até nós esse conhecimento, e também hoje queremos passar para frente, né? Queremos divulgar isso para frente, levar isso para mais pessoas, para que mais pessoas estejam conscientes da crença no único e verdadeiro Deus. Como está escrito no profeta, que em breve a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Como também está escrito que chegará o dia em que toda a humanidade conhecerá, ou seja, confessará que só o Eterno é Deus, que o Eterno é um. E esse é o nosso objetivo de divulgar e ensinar o monoteísmo da Torá, o monoteísmo de acordo com a Torá e os profetas. Então, pessoal, sempre lembrando novamente, assista nossas aulas, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhe também com seus amigos, seus parentes, e para que eles também conheçam o único e verdadeiro Deus. Então, trazendo o tema da nossa aula de hoje, o tema é o Filho Primogênito de Deus. Você conhece? É um tema que parece aparentemente bem simples, né? O Filho Primogênito de Deus. Quem não conhece, né? O Filho Primogênito de Deus, ou seja, isso no meio cristão, no meio do cristianismo, é muito fácil, né? Para conhecer. Todo mundo vai dizer JC, é Jesus, né? Assim está escrito na Bíblia dos cristãos, né? Nos escritos cristãos, que é o Novo Testamento,
Lembrando, gente, olha, aqui o objetivo não é criticar, ok? Não é zombar, mas com todo respeito nós respeitamos todas as religiões, ok? Sua fé, respeitamos, mas o objetivo aqui é esclarecer, tá bom? E esse esclarecimento é dentro dos ensinamentos da Torá, ok? O que é a Torá? A Torá são as revelações divinas, né? Que é os ensinamentos das revelações divinas, o ensinamento da Torá, e também dentro dos ensinamentos dos profetas, ok? Então a gente quer esclarecer isso para vocês dentro da visão judaica, que é os ensinamentos da Torá e dos profetas. Tá bom, pessoal? Então, o Filho primogênito de Deus, você conhece? Você conhece melhor? Você conhece? Então vamos lá. Está escrito no profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7. Está escrito o seguinte, quero ler para vocês. O que diz o profeta Amós? Pois nada fará o Eterno sem o revelar a seus servos, os profetas. Então, nada o Eterno faz sem antes revelar a seus servos, os profetas. Então é importante a gente entender isso. Nada o Eterno ele faz sem antes ele revelar por meio dos seus profetas, né? Ou seja, o que esses profetas? Profeta do povo de Israel, claro, né? Que é o povo que o Eterno se revelou a eles e incumbiu eles da missão de ensinar, né, a toda a humanidade, o povo de Israel. Então, quando nós se referimos aos profetas, se referimos aos profetas de Israel, os profetas judeus, os profetas do povo de Israel. Não é de outros povos, mas do povo de Israel. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá, continuando. A prova disso, a gente vê, por exemplo, quando o Eterno ele se revela a Moshe, né, a Moisés, na libertação, né, na redenção dos filhos de Israel da terra do Egito. A gente vê lá, por exemplo, quando Deus se revela a Moshe, está escrito no capítulo 3 de Shemot, né, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. O que está escrito? E Moisés disse a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhe disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Eles dirão a mim: Qual é o seu nome? E o que direi a eles? E Deus disse a Moisés: Serei o que serei. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Serei, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial para todas as gerações. Vai-te, junta os anciões de Israel e diz-lhe: O eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim, dizendo: Tenho-vos visitado e vi o que vos está sendo feito no Egito. Então nós vemos, confirmando as palavras do profeta Amós, né? Ele fala o seguinte, que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, começando com Moshe, né, o maior profeta do povo judeu, o maior profeta que o povo judeu já teve, né, que a Torá o elegeu, né, o Eterno elegeu como pai de todos os profetas, mesmo os que foram antes dele,
assim como os que sucederam a ele. Está escrito nos 13 princípios da fé judaica. Então, Deus se revela a Moshe e fala a Moshe o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer para libertar os filhos de Israel, como que ele se apresentaria, né, no meio deles, ou seja, lá se apresentaria a eles lá no Egito, e como que ele Moshe, mostraria a eles, os filhos de Israel, que de qual o Deus que enviou ele para tirar os filhos de Israel do Egito, né? Então ele fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o meu nome para sempre e este é o meu memorial para toda a eternidade, né? É o meu memorial. É como está escrito: este é o meu memorial para todas as gerações. Então Deus é conhecido assim, o Criador do Universo, o Deus que não tem semblante, né? Não tem nenhuma forma. A Torá é muito clara sobre isto. Ela esclarece muito bem. Está lá no capítulo 4 de Devarim, né? O livro de Deuteronômio. A partir do versículo 12 você vai encontrar. Versículo 11, versículo 12 até o versículo 15. Você vai encontrar isso que eu estou falando, né? A Torá revelando que Deus não tem nenhuma forma, né? Deus não tem um corpo, né? Deus não tem uma forma humana, de forma alguma, né? Deus não tem nenhum semblante. Então, esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Então, Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Trazendo a vocês um texto do livro dos cristãos, Novo Testamento. Está escrito o seguinte: capítulo 2, versículo 13, né, versículo 13 ao versículo 15, ok? E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantando-se ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Fique lá no Egito até que eu te dou a ordem para tu voltar, né? Para poder se cumprir o que está escrito no profeta. De lá do Egito chamei o meu filho. Eu falei que Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Não é isso? Então, qual profeta falou a respeito de que nasceria esse menino chamado Jesus e que esse menino ia para o Egito, para ele ia ficar uma temporada no Egito e voltar certo tempo depois? Então, qual profeta falou a respeito disto? Qual profeta? É importante esclarecer isso para vocês. Como eu falei, o objetivo aqui é esclarecer, ok? É explicar de forma muito clara. Então vamos lá. No livro do profeta Oséias, vamos lá, pessoal, profeta Oséias,
no capítulo 11, se quiser acompanhar, tá? Pode pegar suas Bíblias, é importante que você pegue sua Bíblia e vai acompanhando os textos, ok? Então, no capítulo 11 do profeta Oséias, versículo 1, diz o seguinte: quando Israel era ainda uma criança, eu o amava, e ao salvá-lo do Egito, chamei-o de meu filho. Mas o texto não fala, não é de Jesus. O profeta não está falando que Deus que ia nascer um menino, que ia ser perseguido, que ia para o Egito, e certo tempo depois ele ia voltar para Israel novamente, pela ordem de Deus, né? Então, qual profeta falou? A referência, se a gente pegar a referência do texto que está escrito no livro dos cristãos, né, nos escritos cristãos, que é o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento, pessoal, não é Bíblia Sagrada, ok? Não é Bíblia Sagrada. São escritos dos cristãos, ok? As Escrituras Sagradas é a Torá e os profetas, ok? A Torá e os profetas, não o Novo Testamento, tá bom? Então, dentro da lei judaica, pela Halahá, de acordo com a lei judaica, né, é muito claro sobre isto, esclarece muito bem dos livros sagrados, os livros que são realmente sagrados, que é a Torá, os 5 primeiros livros, né, que a Torá que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e todo o livro dos profetas, ok? Também o livro dos Salmos, enfim, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, ok? Mas, então, o Novo Testamento não é Bíblia Sagrada, né? A gente vê que o Novo Testamento não foi escrito pelo povo de Israel, né? Não foi escrito pelos sábios do povo de Israel, de forma alguma. O Novo Testamento foi escrito, né, pelos cristãos, pela Igreja Católica, né, os pais da Igreja, que é conhecido como os pais da Igreja, né, a partir do 2º século. Então não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, ok? Não tem nada a ver. Então a gente vê aqui o profeta esclarecendo o assunto que os escritores cristãos colocaram no capítulo 2 de Mateus, né? Então o profeta se refere a quem? Quem é esse filho primogênito quem é esse filho que o Novo Testamento fala? Será se é esse lá? Será se esse menino é o menino que o Novo Testamento se refere? Então, lendo novamente o texto. Quando Israel era ainda uma criança, gente, quando Israel era ainda uma criança, eu o amava, e ao salvá-lo do Egito, tá bem claro, e ao salvá-lo do Egito, chamei-o de meu filho. Chamei-o de meu filho. Não, esse menino não era, essa criança não era Jesus, né? Mas está muito claro, Israel, né? Israel. Mas tem um outro texto que esclarece ainda melhor. O livro de Shemot, né? O segundo livro da Torá, que é o livro de Êxodo, no capítulo 4, tá? Capítulo 4 de Êxodo. Vamos lá. Versículo 22. E dirás ao faraó: assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito. Enviá-lo meu primogênito. E eu disse para ti: envia meu filho para que me sirva.
e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então o profeta, voltando aqui ao profeta Amós, ele disse: quando Israel era ainda criança, era um menino, eu amava, e ao salvá-lo do Egito, chamei-o de meu filho. Então, quando nós vamos para a Torá, né, que é o texto que o profeta Amós está se referindo, né, é a criança, é o menino que o profeta está se referindo. Então, Moshe aqui fala diante do faraó, quando ele, né, foi enviado por Deus para libertar os filhos de Israel do Egito. Então, ele fala para o faraó, dizendo: assim dirá o faraó. Esta foi a ordenança divina a Moisés. Moisés, tu vai diante do faraó e fala para ele o seguinte: assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu disse para ti: envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então a gente vê que esse filho primogênito, que os cristãos se referem a Jesus, né, a JC, na verdade não é. Na verdade, a Torá e os profetas, está escrito na Torá e no profeta, que esse filho primogênito é Israel, é a nação de Israel, é a coletividade dos filhos de Israel. Então, o Eterno, ele não se refere a um indivíduo do povo, mas à nação. Quando a nação de Israel estava ainda surgindo, porque ela teve o seu apogeu, seu auge, né, seu nascimento, vamos dizer assim, no Sinai. No Sinai foi que nasceu uma nação sacerdotal, uma nação elegida pelo Criador, que até então ela estava em fase de formação, a nação de Israel, né? Ainda estava na fase de formação. No Sinai, então, ela nasceu a nação de Israel, porque o Eterno assim o elegeu. Que como que o Eterno falou: se vós obedecerdes as minhas leis, a minha aliança, e guardar os meus preceitos, como é que está escrito lá? Deixa eu ler esse versículo para esclarecer com mais, dar um esclarecimento melhor. Diz o seguinte, capítulo 19 de Êxodo, ok? Versículo 3. E Moisés subiu a Deus, e o Eterno o chamou desde o monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz no Egito, e que vos levarei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdote e um povo santo. Então, no Sinai, os filhos de Israel teve a nação de Israel, agora, né, não, agora, como é que se diz, ela teve o seu nascimento, né? Teve o seu nascimento, ou seja, o Eterno elegeu a nação de Israel agora como uma nação sacerdotal, um povo santo, né? E aquele filho primogênito que ele tirou da terra do Egito. Então a gente vê o Novo Testamento, que é um livro cristão, ok? Que é o livro dos cristãos, melhor.
eles não referem Israel como filho primogênito. Eles tiram a nação de Israel, colocam um indivíduo. Vocês estão entendendo a diferença? Coloca um indivíduo como filho primogênito. Que esse filho primogênito, que está no Novo Testamento, que está no livro dos cristãos, é totalmente contra a Torá, né? Contra os profetas, ok? É muito importante a gente esclarecer isso também, mas vou trazer mais esclarecimento em outra aula, né? Mostrando mais detalhes sobre essa questão. Que esse, como é que se diz? Esse filho que o Novo Testamento apresenta não é o que a Torá e os profetas apresentam. Não é. Né? Porque o filho primogênito de Deus é a nação de Israel. Ou seja, Deus elegeu ou escolheu a nação de Israel dentre todas as nações como um povo peculiar, um povo próprio. Um povo que ia anunciar as revelações divinas para os demais povos. Ok? Então, esse é o filho primogênito, porque este é o papel do filho primogênito. Representar como é que se diz? Representar, ele é o que leva, como é que se diz? Ele é o sacerdote da família. O filho primogênito, ele é o sacerdote da família. Ele é responsável, tem a responsabilidade espiritual da família ou dos seus irmãos, cai sobre ele, sobre o filho primogênito. Né? Então, entre todas as famílias da terra, Deus escolheu a família de Israel, ou seja, a nação de Israel. Entre todas as nações da terra, Deus escolheu a nação de Israel. E assim o elegeu como uma nação de sacerdote, incumbindo a eles da missão de ensinar os povos. Por isso a Torá fala muito claro, e também nos profetas, que Israel é o filho primogênito de Deus, e não um indivíduo, né? Muito menos o que os cristãos apresentam como, no caso, Jesus, JC. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é importante a gente ver esses esclarecimentos dentro da luz da Torá e dos profetas? E o mais, a gente vê que os cristãos, no caso o Novo Testamento, apresenta ele como o Salvador do mundo, né? Como o Salvador da humanidade. Mas na verdade não é, né? Na verdade ele não é o Salvador da humanidade, de forma alguma. Já existia um Salvador antes dele, e existe um Salvador antes dele e depois dele, e será sempre esse Salvador. Quero trazer para vocês esse texto, esclarecendo quem é esse Salvador. Mas antes, quero também esclarecer para vocês um outro texto do Taná, com referência a isto, né? Que os cristãos nomeiam esse texto como sendo que o profeta estava se referindo a esse menino, no caso, Jesus, né? Que é um texto muito conhecido, o livro de Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5 e 6. Ok? Acredito que muitos de vocês já conhecem esse texto, né? Que tem ciência, tem conhecimento de que esse texto não se refere mesmo a
a Jesus, né, no caso, mas muitos ainda de vocês ainda não têm esse esclarecimento. Por isso eu quero trazer esse esclarecimento, ok? Dentro como é que se diz? Dos ensinamentos dos profetas, de acordo com o ensinamento da língua sagrada, que é o hebraico, tá, pessoal? Olha, quando vocês lerem o livro dos profetas, ou seja, vocês leem as escrituras, dentro da visão judaica, dentro da língua sagrada, né, a tradução que nós usamos é a tradução direto do hebraico. É muito diferente quando você lê dentro dessa tradução cristã, João Ferreira de Almeida, enfim, você pode pegar uma Bíblia judaica, né, que é uma tradução direta do hebraico, e pegar a Bíblia João Ferreira de Almeida, essa Bíblia comum, essa Bíblia comum que é chamada, né, João Ferreira de Almeida, e vocês vão ver os textos, vocês vão ler os textos e ler na Bíblia judaica o mesmo texto, e vocês vão ver a diferença enorme. E quando se lê o hebraico, aí que lê direto mesmo no hebraico, aí é que o esclarecimento é muito grande, muito diferente, né? Então a gente trazendo uma explicação dentro dos ensinamentos, dentro da tradução direto do hebraico, ok? Desse texto do capítulo 9, versículos 5 e 6 de Isaías. Quem que o profeta está se referindo? Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isto, o maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno, alcunhou-o Príncipe da Paz. Alcunhou-o de Príncipe da Paz, para consolidar seu governo e para que sobre o trono de Davi e seu reinado não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através de justiça e retidão desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto realidade. Então é um texto mal interpretado pelos cristãos, ok? Mal interpretado e muito mal interpretado mesmo, que esse texto na verdade não está se referindo a Jesus, né? Se pode pegar a Bíblia João Ferreira de Almeida e pega o mesmo texto, você vai ver lá, e esse menino que é Deus maravilhoso, Pai da eternidade, né? Ou seja, quando você vai ler na Bíblia, tradução direto da língua sagrada, que é o hebraico, você vai ver a diferença enorme. Não é porque os judeus quiseram colocar com essa diferença. Não é, gente. É porque na língua hebraica, na língua sagrada, que é a língua original que foi escrito esse texto pelos profetas. Esse texto não foi escrito no português, não foi escrito de acordo à tradução que os padres fizeram, né? Foi escrito dentro da língua hebraica, ok? Dentro da língua hebraica, que é o hebraico, né? Da língua sagrada, que é o hebraico, ok? Então, o que diz lá? Como que o profeta escreveu? Pois nasceu entre nós uma criança, um filho. Então, quem é essa criança? Quem é esse filho que o profeta está se referindo? Quando nós lemos no capítulo 7, nós vamos ver lá, né, de quem que era pai desse menino. Esse pai desse menino era Acais, o rei Acais. E esse menino não era outro senão o rei Ezequias, né? O rei Ezequias. De ver que o profeta Isaías viveu por volta do ano 700 e pouco, 750, 720, ano 700 e pouco, né? Antes da Era Comum. E a profecia era para aqueles dias. E justamente aconteceu, né? Porque o reino da Síria, o reino da Síria lá, né? Os assírios estavam
querendo tomar, ajudar, né, Israel, melhor, se apoderar de Israel. E Deus prometeu, né, que o trono de Davi jamais ia faltar um sucessor. E que Deus ia trazer a libertação, né, trazer o livramento por meio dessa criança que ia nascer. E justamente aconteceu. Justamente aconteceu, né, que essa criança nasceu. A jovem, né, a mulher jovem que não é virgem, né, que no capítulo 7, 14 fala, uma mulher jovem. No hebraico está muito claro, alma, né, jovem, e não betular, né, virgem. Mas alma, jovem, uma mulher jovem, ia dar à luz um filho. Esse foi o sinal que Deus deu para Acais. Uma mulher jovem. E justamente nessa mulher jovem, que era a mulher dele, Acais, deu à luz um filho, né, que foi o rei Ezequias. Que justamente foi no dia do rei Ezequias que veio o livramento do povo de Israel, livrando eles dos assírios, né, livrando eles dos assírios. A história conta como que foi esse livramento. Foi um milagre muito grande que aconteceu. Nos dias de Ezequias, todo Israel, o rei Ezequias colocou todo Israel, né, para estudar a Torá. Todo mundo era grandes sábios no dia do rei Ezequias, muitos sábios, desde a criança até o mais velho, todo mundo lia a Torá. Essa era a ocupação dos filhos de Israel no período do rei Ezequias. Então foi um período de grandes sábios, muitos sábios. E justamente essa intelectualidade, o voltar dos filhos de Israel nesta época para a Torá, para obedecer o Criador, para servir o Eterno de verdade, foi durante o reino de Ezequias, como também durante outros reinos, mas me refiro aqui, foi o livramento que aconteceu dos assírios, né, que Deus deu por meio do rei Ezequias. Então, Deus deu um grande livramento. O que a profecia diz? Nos seus dias, ou seja, no versículo 6, para consolidar seu governo e para que sobre o trono de Davi e seu reinado não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através da justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos fará tornar isto realidade. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu, através da justiça através da justiça foi mantida, foi feito esse grande livramento dos filhos de Israel. Vocês estão entendendo? Muito importante conhecer essa história do rei Ezequias, como que foi o livramento que Deus deu para os filhos de Israel no dia do rei Ezequias, que era essa criança que o profeta Isaías se referia, o rei Ezequias. Você está entendendo? Então não é JC, não é Jesus, de forma alguma, né? Logo após Ezequias veio Miqueias, né? Que já dentro do reinado de Miqueias também viveu ali pelo período do rei Ezequias também já. E então a gente vê muito claro as profecias, como que os profetas, o que os profetas se referiam quando ele referia a criança, né, que ia nascer. Não era Jesus, gente. Não era, de forma alguma. Nesse texto está muito claro. Capítulo 7, capítulo 9 do profeta Isaías se refere a Ezequias, o rei Ezequias, que é Risquiarro, né, no hebraico. Essa criança não era Jesus, ok? Garanto para vocês que é o que está escrito no hebraico, dentro da língua sagrada, de acordo com os ensinamentos sagrados, né, que a língua sagrada é a língua que foi ensinada por Deus para Adão, para as primeiras gerações e posteriormente para os filhos de Israel, e que há 4.000 anos essa língua vem sendo preservada pelos filhos de Israel, ensinada nas gerações sucessivas e chegou até nossos dias e vai continuar, né? E é essa língua que na era messiânica as pessoas toda a humanidade vai aprender,
né, a falar a língua sagrada, o hebraico, né, mesmo que continue falando a sua língua normal, mas o hebraico eles vão também aprender, como a gente já está aprendendo, né, já cantamos nos serviços religiosos, nós fazemos na Beit, na sinagoga ou na Beit, né, nós fazemos no hebraico, cantamos no hebraico. Então é a língua sagrada, é a língua que Deus ensinou aos filhos de Israel. Então não tem erro a língua sagrada, não varia, né? Ela é reta, ela tem um prumo, ela tem um objetivo, né? Não é como a língua portuguesa, não é como a língua inglesa, de forma alguma. O hebraico é a língua sagrada, a língua que Deus ensinou direto, que veio diretamente de Deus esse ensinamento. Então, a tradução direta dessa língua é muito claro, né? É Deus que o chamará esse menino de príncipe da paz, e não que esse menino é o Deus maravilhoso, forte, Deus todo-poderoso, de forma alguma. Mas Deus, que é o Pai eterno, ou chamará essa criança de príncipe da paz, né? Que está se referindo ao rei Ezequias. Então, pessoal, o filho primogênito de Deus não é Jesus, mas sim o povo de Israel. Eles é o filho primogênito de Deus, né? Que é o povo peculiar, povo que Deus escolheu para ensinar todos os povos da terra. Então vamos aprender com os filhos de Israel, vamos aprender com o povo de Israel, né? E assim os filhos de Israel está aí para nos ensinar, né? Cabe a nós a ser humilde e aprender dos filhos de Israel. E a nós, Deus, como eu falei no início da aula, Deus ensinou a Moisés e aos filhos de Israel, Deus entregou a eles as 7 leis, que é as 7 leis universais. As 7 leis universais, que é: a primeira lei é acreditar no único e verdadeiro Deus, ou seja, não praticar idolatria. Segunda, não blasfemar o nome de Deus, né? Não blasfemar o nome de Deus. Terceiro, não furtar, não roubar, né? Quarto, não assassinar, não cometer assassinato, fazer assassinato. O quinto é respeitar o matrimônio, né? Que é a proibição, não fazer relações sexuais ilícitas, né? Como incesto, enfim, o adultério é uma proibição da Torá. O sexto é praticar a justiça, ser uma pessoa justa, honesta, né? O sétimo, não comer o membro de um animal vivo, né? Não comer o membro de um animal vivo. Ou seja, essas leis são leis sagradas, são leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai para que eles ensinassem toda a humanidade. Lembrando que essas 7 leis têm suas ramificações. É importante conhecermos as ramificações das 7 leis também, né? Porque aí nós vamos conhecer todas as ramificações, que possamos colocar em prática todos os detalhes das 7 leis, tá? E assim nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos criando um mundo melhor, né? Nós estamos criando um mundo melhor dentro da vontade de Deus. Estamos cada mandamento que nós cumprimos, cada mandamento desses que nós cumprimos, nós estamos trazendo bênção para o nosso mundo, nós estamos trazendo luz para o nosso mundo, né? Nós estamos trazendo a presença divina para cá para baixo, ok? E ensinando nossos filhos estas leis, logo na primeira, na segunda geração, na terceira geração, nós vamos ter um mundo melhor, né? Um mundo melhor onde a presença divina vai estar aqui mais forte. Esse é o objetivo. Em breve, com a vontade do Criador, que seja em breve, pois aguardamos todos os dias,
né? Cada momento, que o Eterno revele o Mashiach, que seja breve, que seja nossos dias. Amém. Amém. Então, pessoal, chegando aqui ao fim da nossa aula, né? Boa noite a todos, que o Eterno abençoe a cada um. Shalom.